palavra para os irmãos que o Senhor me deu e eu quero dividir. E essa palavra já vem ao meu coração, já tem um tempo. O livro de Gênesis é um livro fantástico, é um livro do começo. Este livro é extremamente importante para a fé cristã, um todo, a fé na existência divina. Sem esse livro ficaríamos defasados. No capítulo 1 ao 11, nós temos a instituição, tanto da civilização como um todo, como nós temos a informação da criação de tudo que existe. A partir do capítulo 12, nós temos o pontapé inicial do plano de redenção de Deus na história da humanidade. É o livro do princípio. Assim como a Bíblia começa nos 2 primeiros capítulos, sem pecado, a Bíblia também fecha nos 2 últimos capítulos, sem pecado. Abre e fecha dessa mesma forma. Quando nós vemos a criação do homem e mulher, nós percebemos como que se dá. Adão é um título para a humanidade, depois vira nome para Adão, nome do homem, e a mulher que só recebe nome pelo próprio Adão, depois da queda, Eva, mas antes chamada mulher. Antes da queda, uma complementação. Percebemos que a mulher ela tem um poder de influência sobre o homem antes da queda. Ela o influencia para comer do fruto da árvore. Esse poder se volta contra ela depois da queda. O poder que ela tem de influência sobre o homem, após a queda, se volta contra ela quando ele transfere a culpa para ela. E desde então, nós temos um problema com relação a gênero, desde a queda. É interessantíssimo como esse poder feminino se perde e acaba se voltando contra o feminino mesmo. Gênesis 3:15 revela a promessa de Deus para salvar a humanidade. Eva tem 2 filhos. No primeiro filho, ela imagina que seria a redenção, que seria ele que esmagaria a cabeça da serpente, Caim. Mas percebemos que a partir dali começa o grande resultado daquilo que Deus fala para Adão. No dia que você comer, você vai morrer. Não é ele que morre, é seu filho. O que traz a ele um impacto maior do erro que ele comete, o erro que Adão comete, não o acomete primeiro, acomete seu filho. Primeira morte não é do próprio Adão, mas do seu filho. O filho pagando por um erro que o pai comete e que Deus avisou. Então, desde então, a gente vai prosseguindo nesse lapso familiar. O que torna pior é porque é um fratricídio, é um homicídio entre irmãos. O motivo, ainda pior, é um culto. Há a morte, há ali uma tensão familiar que já existe, uma tensão, e isso vai cada vez piorando. Quando o Senhor resolve resetar a terra, na arca tem 8 pessoas, provando que o pecado não está na criação em si, não está exteriormente, mas interiormente dentro do homem. Ele não somente influencia de fora para dentro, mas também vem de dentro para fora. Bastou um na arca para reiniciarmos novamente o problema do pecado. Noé se embebeda, vai para dentro da tenda. Ele não fica bêbado e nu fora, ele fica bêbado e nu dentro. Cã vai lá olhar e expõe a fragilidade de seu pai para seus irmãos. Sem Jafé, de uma maneira fantástica, vem de costas e cobre a nudez de seu pai. Nós temos um problema com marido e mulher, nós temos um problema entre irmãos e agora nós temos um problema entre pais e filhos. Logo no início da civilização. Os filhos precisam saber lidar com as fragilidades paternas e maternas sem expor. Quando minha mãe faleceu, eu vi coisas no meu pai que eu não via quando ela estava viva. O casal consegue um ou outro resolver coisas e um ajuda o outro. Por exemplo, Ezer Kenegdo.
Nossa Bíblia traduz como auxiliadora idônea. No hebraico traz a ideia muito mais interessante e verdadeira. Ela é um socorro oposto. Um socorro que faz oposição. Tudo que o homem não tem, a mulher automaticamente terá. Isso é tanto para bater de frente quanto para complementar. Um grande psicólogo, Jordan Peterson, eu acompanho, já estudei com ele, ele disse algo interessante. A mulher já nasce sabendo o que tem que fazer. O homem precisa descobrir. Como isso acontece? Mamães. Não adianta a gente bater de frente se a gente não instrui direito quem está começando. A necessidade de instrução correta naqueles que estão começando. Eu não vim falar sobre isso, tá? Fragilidade feminina, dificuldade masculina. Mas isso é muito interessante, porque quando minha mãe saiu, eu comecei a ver fragilidades no meu pai, porque eu lido com ele diretamente. Minha irmã mora longe, meu irmão mora longe, então meu pai praticamente mora comigo. Eu comecei a ver coisas que a minha mãe aparava, que a minha mãe segurava, e vice-versa. E então, quando eu me vi lidando com a fragilidade mais diretamente do meu pai, eu quase que entrei em colapso. Foi quando o Senhor me lembrou: não leve para fora da tenda o que deve ser tratado dentro da tenda. Há coisas que eu entendo que é defeito, mas quem está de fora vai entender como pecado. Então, não. Respeite os limites e as fragilidades dos seus pais. Isso é seríssimo, porque Cã expõe, mas quem recebe a maldição é Canaã. Por quê? O meu filho está crescendo junto comigo, meu pai. Ele está vendo como eu trato meu pai. A forma como eu trato meu pai vai definir como o Vitor vai me tratar. Então, se você quer que seu filho te respeite, comece mostrando para ele como você quer ser respeitado pela forma que você respeita seu pai e a sua mãe. Quando a gente chega em Abraão, no capítulo 12, a gente tem o plano inicial da salvação. Todas as literaturas do mundo antigo apresentam os seus heróis sem defeito e com aumentativos sobre seus feitos. Isso é básico. A Bíblia não. A Bíblia, quando apresenta seus heróis, apresenta todas as suas mazelas. Por quê? O intuito da Bíblia é apontar para aquele que não tem defeito. O único que não tem defeito é Cristo. Todos os outros têm defeitos. E Gênesis, se você pegar de Abraão até o fim de Gênesis, termina com José, se você der para um programa que tem no SBT, Casos de Família, você vai ter programa para o resto da vida sem acabar. Porque são casos de família. E uma família que Deus escolhe. Uma descendência que Ele chama. E que Ele decide usar sua soberania para executar os seus propósitos eternos. É incrível como Deus não perde o controle, apesar das deficiências familiares de quem Ele chama. E algumas deficiências Ele não conserta. Isso é fantástico. Porque, por vezes, a gente vem até Jesus achando que nossa família vai ser a família do comercial de margarina. E Deus não está nem aí para esse negócio perfeitinho, porque perfeitinho vai explicar que é por seu mérito. Deus é Deus de famílias disfuncionais. Como Ele faz isso? Soberania. Ele não perde o controle de absolutamente nada. Nós vemos Abraão, eu vou tratar de alguns assuntos, eu vou dizer um nome. Quem me acompanha, quem me conhece um pouquinho, não sou feminista, ok? Não sigo essa linha feminista. Eu sou da linha de que muitos assuntos são homens que têm que tratar, outros são mulheres, justamente porque nós estamos em um mundo caído, onde ainda há uma guerra. Só Cristo elimina esta guerra entre homens e mulheres. É o que Paulo trata aos Gálatas: nem homem, nem mulher, somos todos um em Cristo. Mas como a mente humana
é algo fantástico, eu vou citar alguns nomes aqui para os irmãos procurarem, para não ficarem nervosos, tá bom? Abraão, homem chamado por Deus, sai da parentela com sua esposa Sara. Ele leva Ló, ele não está errado. Ló era seu filho adotivo, tá bom? Ele não estava errado em levar Ló, mas era como se fosse seu filho adotivo, então ele tem responsabilidade em levá-lo. Ele leva, mas há um problema de comunicação entre Abraão e Sara. O Senhor fala sempre com Abraão, mas não com Sara. Há ali a responsabilidade, já apontando que Paulo trata aos Efésios, do homem lavar a mulher com a palavra. Se chegar lá no céu e eu estiver triste, abatida, pálida, o Senhor vai perguntar para o Jorge por que eu estou. A responsabilidade em apresentar num casamento não é da mulher, é do homem. Tudo bem? Então, a mulher tem muita dificuldade em aceitar submissão, sem entender que submissão significa a falta de responsabilidade total do matrimônio. Tudo será cobrado do cabeça. A mulher, ela não é coluna de nada, esquece isso. Ela é ajudadora, auxiliadora, socorro. Se ela entra no lugar que não é dela, ela quebra. E aí a gente entende isso como, queria ser assunto para mais de metro. Eu estava falando sobre esses dias que nós somos a sociedade mais ofendida que existe. Tudo o povo se ofende. E deixa que se ofendam. As pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus e não conseguem ouvir uma ofensa de Deus para elas. Se a palavra de Deus te ofende, é porque você ainda não é convertido. Simples assim. Há um erro de comunicação. Ele deveria passar para ela essa inclusão no chamado, mas percebemos que não. A ideia que acontece ali é que ele é chamado por Deus. Sara vai ficando mais velha e a pessoa mais velha, ela vai ficando mais ranzinza. Isso é assim mesmo, menos paciente, faz parte do processo, tá bom? Isso acontece. Ela tem uma ótima ideia. A ideia dela, colocar Agar no casamento, uma terceira pessoa, para ter um filho. Já que Deus não me dá filho, perceba, isso é algo que também se repete. Sempre que o ser humano vai tomar uma atitude precipitada, primeiro ele joga a culpa em Deus, por aquilo que ele quer fazer. O Senhor não se mete, não manda anjo, não aparece, não diz, não faça isso, Abraão. Não, porque Deus não vai gastar anjo, gastar profeta e gastar palavra com quem já sabe que não pode fazer e está fazendo assim mesmo. Ele não se enrola. Ouvi alguém dizendo, Deus perdeu quase que o plano de Deus vai para o ralo. Não. Ali para Deus seria tranquilo, Agar não vai engravidar, não vou deixar e tal. Não, a questão é a seguinte, Deus não se perde nas decisões humanas. Quem é que vai ter problema? Somos nós. Nós é que vamos ter problema com as nossas decisões erradas e precipitadas. O Senhor dá uma pausa ali de aproximadamente 13 a 16 anos para falar com Abraão novamente, tipo que o deixa de castigo. Vemos o Senhor realizando a sua palavra, falando com ele, é Sara, ele ri, que Ismael esteja diante de ti. Depois Sara ri, imitando o comportamento de Abraão, é aí que você entende submissão, quando o Senhor vem para fazer uma visita, e Sara ri, estou resumindo bastante, tá? E Sara ri, o Senhor pergunta por que Sara riu para Abraão, e não para Sara. Por quê? Porque ela repete o comportamento do marido. Então você entende submissão aí. O Senhor pede conta para quem de fato deve prestar contas. Tudo bem? Isso vai passando. Deus consegue conciliar soberania com realização pessoal. Sara está velha, mas tem um filho. E é interessante que ela diz, quem diria que Sara daria um filho a Abraão na sua velhice? O Senhor me deu motivo de riso. E assim se cumpre. Nós vemos que o tempo passa, Deus dá uma ordem a Abraão, Agar sai com Ismael, Isaac e eles são criados sozinhos. Os filhos de Quetura, outra mulher de Abraão, os filhos também são criados separados. Vemos também outro efeito da queda. Não adianta você achar que sangue significa irmandade. Não.
E mesmo que sejam irmãos, nem sempre vai dar para viver junto. Se você colocar todo mundo no mesmo terreno, vai dar PT. Que vai entrar cunhada, de concunhado, de concunhado, e vai dar uma belezura. E então você diz, o diabo está aqui. Não, não é que o diabo está aí, efeito da queda. E teu sangue até mosquito tem. Há coisas que Deus separa para que o amor persista, porque para amar não precisa estar grudado, é só você atender quando for necessário. Isso é tão interessante que Abraão, ele tem um caráter fantástico, incrível, mas tem defeito. E eu acho incrível isso. Fiquem calmos para não ficarem nervosos. Você percebe que Abraão, pastor Elidiel Marques, é homem. Ele faz um comentário sobre isso. Eu preciso colocar aqui. Porque, irmãos, por favor, não sigo linha de ideologia nenhuma. Os irmãos me conhecem. Quem me conhece? Abraão tem sempre medo quando o assunto é Sara. E sempre para poupar a sua pele, ele expõe Sara. É Deus que tem que entrar para salvar Sara. O apóstolo Pedro trata disso aí. Eu nem me atrevo a entrar nesse assunto hoje. Sejam como Saras, mansas. Se dá um problema. Porque não conseguimos entender o que é mansidão. Mansidão não é você ser tapete. Mansidão é você abrir mão do direito de estar certo quando há algo mais importante envolvido. Isso é assunto para mais de metro. Vai falar com Pedro. Ele tem pavor quando o assunto é com Sara, mas ele levanta um exército para salvar Ló. Por quê? Efeito da queda. Às vezes a gente é muito bom para parente, péssimo para quem mora com a gente dentro de casa. Para salvar os outros, tira da boca dos filhos e da esposa ou do esposo. Coloca a mãe no lugar que não é dela. Coloca pai no lugar que não é dele. Traz tio, vovó, vovô, periquito, papagaio, primo, cunhado, concunhado. Enquanto a família passa aperto, só para a gente manter uma pose de boa pessoa do lado de fora. É a síndrome de perfeitinho de Abraão que expõe quem deve salvar e morre por quem tem que deixar se virar. O problema familiar gira muito em torno disso. Tudo bem até aí? Glória a Deus. Isaac e Rebeca são usados muito como protótipo de casamento fantástico. Mas eu quero te apresentar uma Rebeca complicada, que tem uma genética difícil. Seu irmão Labão também vem na mesma corrente. É porque tem gente que pensa que vai casar com um anjo que desceu do céu. Mas essa pessoa que você está esperando não existe. Tanto você quanto ela são imperfeitos. Por isso Cristo tem que ser a perfeição e o elo que une dois imperfeitos. Conversei com uma menina e ela falou para mim, estou esperando a pessoa certa. Eu falei, é mesmo? E qual é a pessoa certa para você? Primeiro, não pode ser pobre, porque eu não posso pedir esmola para dois. Continua. Precisa ser uma pessoa que vale a pena esperar. Ok. Orei ao Senhor. Rápido. Aquela oração, Senhor, me ajuda. Aí eu falei, ok, tá bom. E você? Será que é a pessoa que essa pessoa está orando que vale a pena esperar também? Porque nos colocamos como um patamar de que tem que ser uma pessoa que vale a pena. Eu preciso saber se você também vale a pena para essa pessoa. Já pensou se essa pessoa também estiver pensando a mesma coisa sobre você? Deu ruim. Queridos, 2 crianças no ventre. O Senhor fala, o maior vai servir o menor. Isso é teologia bíblica pura, tá? Vou aguçar você. Deus sempre escolhe o segundo, a despeito do primeiro, porque Ele está apontando para o segundo Adão. Toda a história é uma sombra daquilo que viria.
Essa teologia é fantástica. Como Deus faz isso? Não sei, mas há um ponto na teologia: soberania divina. Nascem, e Jacó vem no calcanhar. O nome Jacó significa isso, agarrado ao calcanhar. Qual é a ideia? Ele não aceita ser o segundo, ele quer ser o primeiro. Problema de identidade, de não saber quem de fato é. Nasce em uma família complicada. A mãe prefere Jacó, o pai prefere Esaú. Você controla a preferência? Não. Se você for tentar controlar a preferência de alguém, você vai enlouquecer, porque você vai esquecer quem você é totalmente. Não dá para controlar o sentimento alheio. Você precisa viver a sua vida. Só que isso vai transtornando personalidade. Se Deus disse, ele não precisa de ajuda, mas vemos novamente o ser humano entrando. E Deus permite. E é interessante que Jacó se faz de Esaú. O próprio Esaú diz: assim como é o nome dele, ele é. Ele quer ser eu. E é tão interessante que enquanto um não liga para nada, o outro está vivendo em função daquilo. E se tem algo que desvirtua a personalidade masculina, é problema com o pai. Mais masculina do que feminina, mas ambos têm problemas com essa questão paterna. Ele se veste de Esaú. Então, o falecido pastor Antônio Gilberto faz um comentário fantástico. Ele vai diante de Isaac, que está meio cego, para pedir a bênção. Isaac apalpa tudinho e diz: realmente, parece Esaú, mas a voz é de Jacó. E o pastor Antônio Gilberto ensinou algo fantástico. Você quer conhecer um obreiro? Dá microfone para ele. Deixa ele falar. Por quê? Porque pode parecer uma coisa, mas a fala sempre vai ser a expressão do pensamento. Então, se você trava, tu não conhece. Mas se você deixa abrir a boca, você vai conhecendo quem de fato é. Essa identidade difícil de Jacó. Ele corre, foge. Transfere toda a tristeza familiar dele para Raquel. Amor à primeira vista. Não, transferência à primeira vista. Ele busca nela toda a falta que ele tem. E todo o excesso de amor de mãe. Porque amor de mãe em excesso estraga. Se tem alguém que pode sair de um extremo para outro, facilmente não é pai, é mãe. Apodrece. Transfere. Só que agora ele vai receber o que ele deu. Aqui não é o segundo, primeiro. Aqui é o primeiro, Labão. Não sabemos se Lia sabe do que está acontecendo, se ela faz parte do plano. Mas uma coisa é certa: ela só tem Jacó com juras de amor uma noite. E ainda assim as juras não eram para ela, era para Raquel. Jacó vê a besteira que entra. E agora, uma semana depois, tem Raquel. Um caso complicadíssimo. Duas irmãs, um mesmo marido. Uma é bonita e tem o amor. A outra tem umas certas dificuldades que ninguém sabe dizer com certeza o que são olhos baços. Se ela tinha problema de visão, ou se eram olhos tristes, ou se ela não tinha muita beleza, ninguém pode dizer. Mas uma coisa é certa: perto de Raquel, Lia... Sabe aquela mulher que quando chega
todo mundo para ver, era Raquel. Não somente em sua beleza, mas em sua personalidade. Lia não conseguia disputar com ela. 2 tendas. Jacó chegava e ia para a tenda de Raquel. Perceba, uma família disfuncional não era o que Deus queria, só que Deus entra. Pá! E entra como? Raquel, já que você tem tudo, eu vou dar para Lia a única coisa que você não tem: filhos. Eu acho incrível como que Deus entra em pendenga familiar. Fantástico. Tu tem muito, tá metida. Vou fechar a tua madre e vou dar para ela o que você não vai conseguir ter. Deus entrando em preferência e preterência. Filho não segura homem. Mas imagine 2 tendas. Uma tenda de Raquel e a tenda de Lia, com bebezinhos aprendendo a andar. Para onde Jacó vai primeiro? Para a tenda onde tem bebê. Para a tenda onde alguém tem, um bebezinho está engateando, está dizendo: papai, papai. Deus dá a Lia um refresco. Automaticamente Raquel não gosta. Porque quem está acostumado a ter tudo, detesta ver alguém tendo alguma coisa. Deus é fantástico. Ciúme é a 3. Inveja é a 2. A Bíblia não diz que Raquel teve ciúme de Jacó. Teve inveja de Lia. Preste atenção. Nasce Rubem, Simeão, Levi, Judá. Parou. Agora Raquel diz: me dá filho para Jacó, senão eu morro. Jacó diz: pode parar. Eu não sou Deus, eu não tenho condição de fazer isso. Se vira. Ela sente inveja da irmã. Ciúme, eu tenho ciúme de você com ela, porque eu tenho medo de perder ela para você. Inveja, eu tenho inveja de você, porque você tem aquilo que eu não quero que você tenha, mesmo que eu já tenha tantas outras coisas. Sim, tem rico com inveja de pobre. Fiquem calmos, tá bom? Por quê? Porque o invejoso não quer o que você tem. Ele não quer que você tenha. Isso é simples. É a base. Conheço pessoas muito mal resolvidas que têm tanto e não pode ver ninguém tendo nada. Então ela começa a colocar bila. Pá. Daqui a pouco Lia, que estava quieta, bota Zilpa. Pá. Então perceba, em uma competição, se Jacó tem 2 mulheres, agora ele tem 4. E quem é que está dando 2 a mais? E Deus, tranquilão, de cada uma vai nascendo as 12 tribos. Puf, 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 puf. Não se intromete, deixa rolar. Meu Deus. Isso é fantástico. Até que um dia, o Senhor abre a madre de Raquel. E ela tem o seu primogênito, José. Grave, não é primogênito de Jacó. É primogênito de Raquel. Rubem erra, se deita com Bila, perde o direito. Diná sai, porque na casa é uma casa com muitos homens. E a Bíblia diz que ela vai ver as filhas da terra. Ela quer conversar com mulheres. Por quê? Porque as mulheres da casa dela estão tudo entrevadas, disputando o amor de um homem. Como é que tu cresce numa casa dessa? Onde tua mãe não olha para você, está todo disputando com a irmã também está disputando, porque também é uma autoafirmação. Não é só o amor de Jacó, porque Raquel já tem, ela quer se autoafirmar tendo filhos sobre a irmã. Enquanto seus irmãos estão crescendo, e Raquel diz que os filhos de sua serva eram dela. Mentira. Usa a serva, coloca na parada e abandona as crianças. Lia faz a mesma coisa. Usa a serva, tem as crianças, não adota e deixa para lá. Começa a gerar de novo. Essas crianças vão crescendo no meio de mulheres brigando. E tem uma mulher que a Bíblia só cita rápido, ela sai. Só que procurando ver as filhas, quem vê-se quem. Onde esse povo todo estava dentro de casa que não viu essa garota saindo.
É porque às vezes sai dentro do quarto trancado. Está dentro de casa, mas está com um negócio que leva para o mundo inteiro. Por quê? Porque enquanto eu estou pensando em controlar amor alheio ou disputar com alguém, tem filho meu se perdendo. Só que Deus não falha. Uma tragédia, a Bíblia não esconde, mas o viés é outro. Um dia a gente conversa. Ela não aparece com nada, do que ela sente, do que ela quer, nada. A Bíblia conta pelo viés, tanto de Siquém quanto dos seus irmãos e seu pai. O pai espera os irmãos chegar. Isso é normal, porque quanto mais velho um pai fica, mais os filhos vão tomando a direção. Há uma armadilha de Simeão e Levi. Eu achei incrível que eu estava conversando na mesa e meu filho me antecedeu. Conversando com meu esposo, eu falei, ele cria um plano. Tudo bem, quer casar? Então todos os homens têm que se circuncidar. Se uma criança de outro dia se circuncisa e fica bem, um homem se circuncidar? Estão tudo inflamado, numa época que não tinha anti-inflamatório. Eles entram na cidade e matam todos os homens. Perceba, Rubem perdeu a primogenitura. Simeão e Levi perdem a primogenitura. Aí Jacó tem o primogênito preferido, José. Só que Deus não é injusto. José é primogênito? Neca tiquitibiriba. Quem tem que ser agora? Estou fechando. Ele é o leão da tribo de José? Ele é o leão da tribo de quem? Para cada um, Deus tem um chamado. Não há tribo com o nome de José. Eu não vim falar mal de José, eu vim colocar ele no lugar certo. Porque a gente, demais. Deus olha para José e percebe nele que ele é o preferido. Deus adora preferido. Para quê? Para tirar das mãos de quem prefere. Fiquem calmos, tá bom? Eu detesto quem fica falando mal dos irmãos de José. Você gostaria de crescer numa família assim? Eu vou só te dar um motivo. Quando Jacó vai encontrar com seu irmão Esaú, os servos dizem que ele está vindo com 400 homens encontrá-lo. Como é que ele faz a posição? As suas concubinas com seus filhos na frente, Lia com seus filhos atrás e Raquel com José por último. Ele vai na frente. Mas o que ele está fazendo? Se for de morrer, morre primeiro quem eu menos amo. Se você estivesse nessa fileira e você não fosse José, você gostaria de viver numa casa onde seu pai coloca em ordem quem ele ama mais e coloca você na frente para morrer primeiro? Então é fácil falar mal das pessoas que você trata como invejoso sem você conhecer o que levou elas. Eu quero te apresentar um Deus que pode transformar a sua inveja em perdão. Aquele que transformou a água em vinho pode transformar sua raiva em perdão, porque Deus conhece o histórico. É dificílimo, dependendo do problema onde você cresce, você não crescer com mágoa. Perceba que a maior raiva deles não é com o pai, é com o instrumento de amor do pai. E isso é tão fantástico que José compra a preferência. É imaturo, tem 17 anos. O seu sonho? Ser o chefe da casa de seu pai, o primogênito. Só que Deus vai lá e quebra o sonho. Sim, o sonho de José não era o sonho de Deus. O sonho que Deus estava dando para ele era outra coisa. O sonho dele, tomar conta dos seus irmãos e ser o primogênito. Anotei aqui o nome de um rabino, que ele fala algo fantástico sobre isso. O nome dele é Meir Metzliah. É da Torá que eu tenho lá em casa, a primeira edição de 1962. Ele diz o seguinte: José fica aproximadamente 10 anos no Egito até subir ao poder, com quase 30 anos.
Cada ano que José fica no Egito até subir ao poder, é para que ele lembrasse dos 10 irmãos que ele fofocou para o seu pai. Primeiro ano, Rubem. Segundo ano, Simeão. Terceiro ano, lembra de Levi? Quarto ano, quem mandou falar mal de Judá? Quinto ano, Dan. Sexto ano, Naftali. Sétimo ano, Gade. Oitavo ano, Asser. Nono ano, Isacar. 10º ano, Zebulon. Por quê? Porque eu tirei você das garras do seu pai, porque você estava mal acostumado. Então eu tirei você porque você tem maior preparo, porque você foi bem criado, porque você era o amado e preferido do papai. Eu vou tirar o preferido, não vou falar para o pai. Entrei em crise uma vez, porque os anjos recebem Jacó na volta da separação com o seu tio Labão. O Senhor aparece para ele em Betel. É o Senhor que vive conversando, mas o Senhor não fala nada sobre José. Para não atrapalhar, também. Mas para nos ensinar que nem tudo Deus vai revelar. Tudo bem? Não vai. Eu não tenho pretensão alguma em arrancar suspiro de você. Eu preciso colocar seu pé no chão. Haverá coisas que nos acontecerão que Deus nunca vai dizer. Que nós só teremos que viver. E se a gente não aprender a viver, vai entrar em crise e vai destruir tudo. Jacó compreende na mesma hora: meu filho morreu. Os irmãos fazem algo fantástico. O quê? Com a inveja, facilitam o que Deus tem. Qual o nome disso? O nome disso é providência divina. Alguém diz: não conte os seus planos ou os seus sonhos, porque alguém vai atrapalhar. A inveja vai atrapalhar. Não. Fica ruim você contar, porque se você contar, você vai ter que justificar. Por exemplo, vou comprar um carro semana que vem. E aí eu apareço a pé. E aí você vai me perguntar: não comprou por quê? Cadê o carro? Aí tu vai ter que dizer: o nome não passou, o dinheiro não caiu. Então é melhor tu não contar. Agora, perceba, a imaturidade dele ao contar não atrapalha plano nenhum divino. Pelo contrário, a inveja leva José justamente para onde ele deveria ir: Egito. Simples. Não há inveja alguma que atrapalhe o plano de Deus na vida de alguém. Só que Deus não vai usar imaturo e colocar imaturo em posto alto. Porque imaturos em cargos de honra serão levados por sua sensibilidade. Aleluia. Então primeiro Deus trata. E é incrível. Dr. Luiz Saião diz que aproximadamente ele tinha 40 anos quando a fome começa. Ele foi procurar papai? José foi procurar papai? Procurou os irmãos? Procurou os sobrinhos, sobrinhas, irmã? Ninguém. Não procurou saber de ninguém. Coloca os nomes em seus filhos. Deus me fez esquecer. E Deus está lá do céu assim: eu? Eu não. Naquela sociedade, ele era o segundo maior homem. Não vai resolver o problema? Fica tranquilo. O problema entra no Egito. Quando o problema entra no Egito, José reconhece. Mas os irmãos não reconhecem. E ele chora. Entra em conflito. Porque perdoar não é poesia. Falar de perdão é mole quando você não é o ofendido. Então a gente canta sobre perdão, prega sobre perdão, fala sobre perdão com uma força tão grande. Mas só quem sabe o que está vivendo sabe como é difícil perdoar algumas coisas. Só que é interessantíssimo como ele chora, ele pode matar,
Ele pode matar. Mas enquanto seus irmãos estão se curvando diante dele, o Senhor vai fazendo ele lembrar. Lembra do sonho? Lembra do sonho? Estar se realizando na sua frente. Mas enquanto ele está lembrando do sonho, os irmãos estão lembrando de que o tentaram matar. Duas providências. Alguém lembra da promessa e alguém lembra da injustiça. Ao mesmo tempo. E é fantástico que então José tem um plano. Vou testá-los. O quê? Tentaram me matar porque eu era preferido. Vou testar para ver se eles continuam detestando quem é preferido. Benjamim. Os testa. E percebe que eles não estão mais como antes. Mudaram. Agora estão preocupados com seu pai e com seu filho preferido. E o que eu acho incrível, e termina aqui, é que por vezes a gente não perdoa alguém que já não é mais a mesma pessoa, ó. Faz tempo. Mas você tem a imagem daquela pessoa insuportável. E eu vim hoje dizer para você, dê uma chance a quem te ofendeu. Dê uma chance a quem você acha insuportável. Dê uma chance a quem você pensa que continua com o mesmo coração duro. Possivelmente já aprendeu mais com o que fez com você do que você imagina. Não adianta você tentar viver a sua vida toda como se nada tivesse acontecido. A quem você não procura, o Senhor trará até você para você resolver. E eu acho incrível que quando Jacó morre, eles vão até José. E aí? Agora tu vai acabar com a nossa raça? Então José diz, eu sou Deus. Mais do que saber quem ele é, José sabia quem ele não era. Eu sou o segundo maior homem do Egito. Mas nem por isso eu me considero como Deus. O mal que vocês intentaram, essa ideia hebraica é fantástica. Enquanto vocês construíam o mal, Deus desconstruía para o bem. Essa é a ideia. Por isso, eu vim te trazer uma palavra. Se a sua família não é perfeita, fantástico. Por quê? Porque a família dos patriarcas era algo sensacional. Porque a gente olha para os grandes heróis da Bíblia e pensam que eles são perfeitinhos, por isso foram escolhidos. Não, o Senhor não escolhe certinhos, porque Ele não tem certinhos nem perfeitinhos. Ele escolhe seres humanos com suas histórias imperfeitas, desequilibradas e disfuncionais. E nessas histórias, através delas, Ele resolve escrever planos soberanos fantásticos. Se você criou seu filho na igreja e ele saiu, fique tranquilo. O Senhor tem o poder de fazer acontecer. Se você casou e foi traído, resolva-se com seu passado. Não adianta você ficar com raiva querendo se vingar. Vou finalizar. Não confunda justiça com vingança. Para que haja justiça, tem que haver paz. Se não houver paz, você não quer justiça, você quer vingança. Mas o Senhor hoje quer te livrar disso e trazer em você o fator culminante para entender o que é família. Um monte de gente imperfeita, debaixo da graça daquele que é perfeito. Então, entregue a sua família ao Senhor. Seja a construção que for. O Senhor tem o poder de trazer, resolver e usar para os seus planos perfeitos. Entenda, José é José para salvar seus irmãos que o tentaram matar. Agiram com inveja? Sim, mas são as 12 tribos de Deus. Se você não entrou em crise, eu não sei o que aconteceu contigo, porque eu entrei. Como é que pode? Como é que pode?
É porque quando Deus tem planos soberanos, tu pode estar cheio de inveja de alguém. Ele vai tratar você, mas não vai perder você. Talvez esse sentimento que você tem aí não é nada que eu estou querendo justiça, não é porque você está com raiva. Porque com fulano aconteceu e com fulano não vale nada, contigo está difícil pra caramba. O Senhor está te ensinando dessa noite. Larga isso para lá. Porque na inveja que você sente, o teu inimigo vai crescer mais ainda. E você vai diminuir mais ainda. Proverbistas diz algo fantástico. Cuidado para não ser pego, gostando quando Deus estiver castigando alguém que te fez mal. Porque se ele perceber que tu está gostando, ele para. Não pode nem ficar feliz. Deus não dá nem confiança. Guarde essa palavra no seu coração. Todos os homens de Deus tiveram problemas, mas para cada mal intentado contra nós, o Senhor trabalha para o nosso bem. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.